Atos 2. Peço bastante paciência. Hoje é culto de ensino, nós vamos ler todo o capítulo. A partir do verso 1 diz: Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma grande multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, e das partes da Líbia próxima e Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles, dizendo: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e, em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhe isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos, as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Versículo 29. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje, mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunha desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, então o que faremos?
E Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Que ele está sentado. Aleluia. Só o fato de nós lermos este capítulo, que é um dos capítulos, na minha opinião, mais ricos que nós temos no Novo Testamento, já edifica a nossa alma. Como é lindo ver o agir do Espírito Santo na vida da igreja primitiva. Nós vimos em Atos 1, o Senhor sendo assunto ao céu, sendo levado ao céu, e o Espírito Santo vindo, guiando a igreja. Nós falamos as marcas da igreja, né, no capítulo 1, que uma igreja verdadeira ela é guiada pelo Espírito Santo, ela é uma igreja que não negligencia a oração, e ela é liderada por homens cheios de Espírito Santo, comprometidos com o reino. Quando nós olhamos no capítulo 2, muitas coisas interessantes dá para nós aprendermos aqui. E se não der tempo nessa terça, na terça que vem a gente continua. Apesar que eu quero ser bem objetivos nos pontos. Quando nós olhamos para essa igreja, eles estavam esperando uma manifestação prometida do Espírito Santo. E a Bíblia já começa dizendo que foi no dia de Pentecoste. Dia de Pentecoste. Naquele tempo, né, o que era o dia de Pentecoste? O nome já diz, né? Vem de penta. Penta nós sabemos que é 5. Né? Mas quando nós falamos Pentecoste, nós estamos falando, né, de o 50º dia. Ou seja, era o dia 50 depois da Páscoa. Então, esse era o dia de Pentecoste. Era uma grande festa, tradicionalmente, todos os judeus, eles vinham para Jerusalém para celebrar esse dia. Eu já falei para os irmãos que todo judeu, quando pudesse, ele participava de pelo menos 3 festas, que era a Páscoa, Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Então, quando acontecia a Páscoa, passavam-se 50 dias, era o dia de Pentecoste. E os teólogos dizem que a previsão de tempo, no dia de Pentecoste, era muito mais agradável. Então, sempre agregava muito maior número de visitantes em Jerusalém do que até mesmo a Páscoa. Mas estava lá muita gente no dia de Pentecoste, e também era uma data que eles lembravam de 2 coisas. Era o fim da colheita, e era também a data que eles lembravam, né, 50 dias depois da Páscoa, que na Páscoa, naquela época, ainda se comemorava, né, a saída do povo do Egito, o êxodo. Eles, no dia de Pentecoste, comemoravam quando Moisés recebeu as leis de Deus. Então era uma festa fantástica. E só aqui no capítulo 2, onde nós lemos, nós vemos que tinham pessoas de pelo menos 15 nações, 15 países, judeus ou prosélitos, né, pessoas de outras nacionalidades que aceitaram adorar o Deus de Israel. Eles estavam lá, em festa. Estava aquele clima de festa, uma multidão em Jerusalém. Antes de entrar nos pontos de marcas da igreja, é preciso então a gente observar isso, né? Pentecoste,
era uma data festiva naquela comunidade entre os judeus. Mas também a gente já pode olhar aqui e apreciar a soberania de Deus. Porque o Espírito Santo não veio num dia aleatório, né? Deus ele não fez unidunité para enviar o Espírito Santo, ele é soberano, ele sabe todas as coisas. Jesus, ele não ressuscitou num dia comum, né? Jesus não morreu num dia comum. Jesus e o Espírito Santo também não veio no dia comum. Foi tudo calculado, tudo providência divina. E o Espírito Santo veio. Não que o Espírito Santo surja ali, o Espírito Santo é Deus, sempre existiu. Mas ali nós temos a manifestação do Espírito Santo. E daí nós vemos, né, o versículo 4 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo os capacitava. Aqui já aprendemos uma grande verdade. Quem capacita a falar em outras línguas é o Espírito Santo. E daí o versículo 6 diz: ouvindo-se o som, ajuntou-se uma grande multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Ou seja, nós já podemos olhar aqui que neste momento, quando o Espírito Santo vem, acontece um som, né, um vento sopra, eles começam a ver fogo em cima da cabeça de cada um, começam a falar em outras línguas, todo mundo fica perplexo. Ei, o que está acontecendo? Que barulho é esse? E eles ficavam admirados, por quê? Porque aquelas nações, pelo menos 15 nações estavam lá representadas, escutavam os 120 que foram cheios do Espírito Santo falando na língua deles. Uma língua que eles entendiam, que era o dialeto deles. E aqui fica muito claro que, nesse momento, língua estranha era para quem falava, mas não era uma língua estranha para aquelas nações representadas lá. Ou seja, fica evidente que o Espírito Santo habilitou os seus discípulos justamente a falar línguas que as pessoas conseguiam decifrar. Pastor, então quer dizer que as línguas estranhas que nós falamos são línguas de outras nações, povos? Pode ser. Mas nós vamos ver também Paulo, lá em Coríntios, 1 Coríntios de 12 a 14, quando ele fala sobre o uso dos dons, inclusive o dom de línguas, você vai ver ele dizendo que, muitas vezes, nós falamos línguas estranhas a Deus, como quem fala a Deus. Ou seja, a maioria dos teólogos, eles entendem que existem línguas misteriosas, línguas dos anjos que a gente fala apenas com Deus, mas também, muitos momentos, línguas estranhas são línguas de nações. E a gente pode, se pegar a história do movimento missionário, você pode enumerar vários momentos, onde homens e mulheres cheios do Espírito Santo falaram em línguas, né? Eu citei no domingo passado, línguas onde outras tribos, né, não alcançadas, outros povos entendiam a mensagem de Deus. É um detalhe importante da gente observar. E um outro detalhe importante, antes da gente entrar nas marcas da igreja, é justamente o conteúdo que esses povos representados ali ouviam. Você vai ver o versículo 9, 10 e 11, eles dizendo assim, né, e fala todas as nações: partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Frígia, Panfilha, Egito, Cirene, Roma. Você vai ver o versículo 11, Lucas narrando assim: tanto judeus como convertidos ao islamismo, os prosélitos, cretenses e árabes, nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Ou seja, aqui fica muito evidente que, nesse momento onde eles falavam línguas estranhas a si mesmo, tinha um conteúdo muito específico: as maravilhas de Deus. E esse precisa ser também o propósito de manifestar o dom de línguas, o falar em línguas estranhas. Sempre é manifestar o dom, as maravilhas de Deus, engrandecer ao Senhor, glorificar o nome dEle. E não erradamente, como muitos usam, para se exaltar, se aparecer, tentar mostrar que ele tem um dom e o outro não. Isso aqui não é de Deus. O Espírito Santo capacita justamente para proclamar as grandezas e as maravilhas de Deus. Alguns detalhes interessantes a respeito dessa passagem. Mas vamos para as marcas de uma igreja verdadeira que a gente consegue encontrar no capítulo 2 de Atos.
A primeira marca que eu vejo muito clara aqui é que uma igreja verdadeira, ela sempre conhece a palavra, é conhecedora da palavra. É claro que quando nós estamos falando nessa época, né, que é o primeiro século ainda, não tinha a palavra como nós temos hoje, Antigo e Novo Testamento. Nós estamos falando do Antigo Testamento. Mas você vai ver o conhecimento que aquelas pessoas que estavam ali esperando o vir do Espírito Santo, eles tinham a respeito do Pentateuco, dos livros poéticos, dos proféticos, tanto que quando aquelas pessoas de várias nações e povos que estavam lá, eles ouvem e eles pensam, o que eles estão dizendo, será? O que está acontecendo aí? Uns até, o Lucas vai dizer que alguns disseram, estão bêbados, estão já cedo bêbados. Então Pedro se levanta, e ele diz, claro que nós não estamos bêbados, é apenas 9 horas da manhã ainda. Daí nós vemos o conhecimento de Pedro e dos outros que estavam com ele, dizendo, o que está acontecendo aqui é cumprimento de profecias. E nós vemos pelo menos 2 profecias sendo citadas. A profecia de Joel e a profecia de Davi. Joel falando que justamente sobre toda a carne será derramado o meu espírito, os velhos sonharão e assim por diante. E você vai ver também falando de Davi. Pedro dizendo, olha, quando Davi escreveu que a morte não iria segurar e não ia haver decomposição do sepulcro, estava falando de Jesus, que foi o primogênito dos que ressuscitaram. Ou seja, fica muito evidente aqui que tanto Pedro, que era um pescador, mas que depois de andar com Jesus, viu a necessidade de conhecer mais a respeito da palavra, e com certeza Jesus ensinou muito da palavra para eles, mas eu acredito piamente que nesses 50 dias de espera, quando viram Jesus ressurreto, até o dia do Pentecostes, todos eles estavam mastigando a palavra, estudando a palavra, vendo como Jesus cumpriu as profecias a seu respeito. Tanto que a gente vê a sabedoria divina aqui de um homem cheio do Espírito Santo que conhecia as Escrituras, falando justamente a respeito dessas profecias tão antigas. Do profeta Davi, que além de profeta era rei, poeta, músico, que a gente sabe muito bem, e do profeta Joel. Ou seja, uma marca de uma igreja verdadeira é conhecedora da palavra, tem fome pela palavra, deseja crescer na palavra e sabe no que acredita. Você vai ver eles com toda a convicção, sabendo o que estava falando, sem titubear, eles sabiam no que acreditavam. Toda igreja verdadeira, e quando eu falo igreja, você entende assim, cada cristão, eu gostaria que você, quando eu falo igreja, você faça sempre uma análise da tua vida, porque você é a igreja. Às vezes, no coletivo igreja, nós somos a igreja, fica muito amplo. Eu gosto que quando você entende que você é a igreja. Então, quando eu falo igreja, você faz esse link. Eu sou a igreja. Se você é um cristão autêntico e faz parte da igreja verdadeira, não tem como não ser amante da palavra. Não querer mergulhar na palavra, não querer aprender da palavra, não querer conhecer mais a respeito da palavra. Por quê? É a revelação de Deus. Repita aquela frase que eu já disse, acho centenas de vezes aqui, vocês vão ouvir milhares. Não tem como levar Deus a sério, sem levar a palavra dele a sério. Porque é ali que a gente conhece ele, é ali que ele fala conosco, é ali que ele se revela a nós. Conhecer a palavra de Deus é marca de uma igreja verdadeira. Segunda marca de uma igreja verdadeira, que fica também muito evidente aqui em Atos 2, é que uma igreja verdadeira, ela prega Jesus e seus ensinamentos. Se você pegar do versículo 22 e 23 e 24, você vai ver o conteúdo da pregação de Pedro e dos outros apóstolos e os discípulos de Jesus que estavam ali reunidos. Você vai ver assim, israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas, sinais, e Deus fez entre vocês por intermédio dele,
como vocês mesmos sabem. Este homem lhe foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Versículo 24, mas Deus os ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte. Versículo 32, Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunha desse fato. Versículo 36, portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ou seja, Jesus era o centro da mensagem desta igreja, desses apóstolos, desses discípulos. Jesus, ele sempre é o centro de uma igreja que prega a verdade. Jesus, ele é o centro da pregação de qualquer igreja verdadeira. Por quê? Porque sem Jesus não há remissão de pecados, sem Jesus não há salvação, sem Jesus não há esperança, sem Jesus não há ligação com Deus, sem Jesus nada faz sentido. Sem Jesus, falar que Ele morreu por nós, ressuscitou, está com o Pai, rasgou o véu para que nós tivéssemos acesso a Deus, sem Jesus a nossa vida não faz o menor sentido, a existência não significa nada. A gente poderia, como o próprio Paulo vai falar do Cristo ressurreto, se não tem a ressurreição de Jesus, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Sem Jesus, não é evangelho, não é boas novas. Sem Jesus, nada faz sentido. E daí eu te convido a fazer aquela ponte com os dias de hoje. As mensagens que nós vemos e ouvimos serem pregadas em nossos dias. Será que Jesus é o centro? Vivemos em tempos, eu tenho falado, hedonistas, antropocêntrico. O homem é o centro de tudo, inclusive é o centro da maioria das pregações. É quando Jesus é apenas um detalhe numa mensagem, mas tudo gira em torno do homem. Você pode, você vai, você conquista, você merece, você, homem. Não estou dizendo que Deus não abençoa, não estou dizendo que Deus não prospera, mas tudo isso é consequência de quando Ele é o centro de todas as coisas. Jesus, o centro de todas as coisas. E claro, quando nós pregamos Jesus, consequentemente nós vamos também pregar os seus ensinamentos. E daí quando nós olhamos para o sermão de Pedro, nós vamos ver no versículo 37, 38, ele falando uma coisa que é pouco falada em muitas mensagens hoje. A questão do arrependimento dos pecados. Versículo 37. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? E Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para perdão dos seus pecados e assim receberão o dom do Espírito Santo. Primeiro, será que a sociedade hoje está disposta a fazer também essa pergunta para nós, igreja? Ou seja, quando vê o evangelho ser pregado, a verdade ser revelada, a aflição no coração dele ser tanta que chega para você e pergunta: o que eu tenho que fazer? Estou desesperado. Foi o que esses povos de todas as línguas estavam lá, perguntaram: irmãos, o que faremos? Então Pedro deixa bem claro: arrependam-se dos pecados de vocês. Isso precisa também fazer parte da nossa mensagem, porque é ensinamento de Jesus. Quando nós pregamos a Jesus, nós precisamos também dizer: ei, para receber Jesus, você precisa negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir Ele. Negar a si mesmo significa deixar o pecado, viver a maneira de Cristo, seguir os passos de Cristo. E você vai ver justamente no versículo 40, Pedro sendo um pouco mais claro a respeito disso. Falou sobre arrependimento, versículo 40 ele diz: com muitas outras palavras, advertia e insistia com eles, dizendo: salvem-se desta geração corrompida. Ou seja, ei, vocês agora perguntaram o que tem que fazer? Tá bom, vou dizer bem claro. Vocês precisam se arrepender dos pecados de vocês, largar essas práticas corrompidas que vocês têm
feito de adultério, fofoca, fornicação, mentira, roubo financeiro. Larga tudo isso, saia dessa geração corrompida e busque a santificação. Essa era a mensagem que Pedro deixou bem clara. E toda igreja verdadeira, ainda nos dias de hoje, precisa pregar isso. Dizer claramente que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que para ir seguir a Ele, deixar Ele reinar no coração, você tem que ter Ele acima de todas as coisas. Largar o teu pecado, largar os desejos mundanos, largar tudo aquilo que te afasta de Deus e seguir a Cristo. Então, essa marca, meus irmãos, nós precisamos ter ela muito clara em nossa mente, porque você, quando liga a televisão, cuida para ver se você não está ali ouvindo balela. Se aqueles representantes de Deus que estão lá são de fato o corpo de Cristo, são igreja verdadeira. Porque se a mensagem é antropocêntrica e não cristocêntrica, muda de canal, desliga a televisão, porque ali é perigoso. É perigoso. Então, meus irmãos, nós precisamos entender isso. E fica muito claro aqui também, que é justamente e somente a mensagem do Evangelho que é a resposta para a inquietação da alma humana. Porque você vai ver, eu acho fantástico as palavras, as expressões escolhidas por Lucas para revelar a história da igreja. Ele deixa bem claro que as pessoas estavam angustiadas. E daí perguntaram o que faremos. Irmãos, não tem nada que tire a angústia do coração, que traga resposta para a alma, que preencha o vazio do ser. Não existe nada a não ser Jesus. Não existe nada. Nem riqueza, nem poder, nem fama, nem paquera, nem romance, nem pessoas. Nada. É só Jesus, é só o Evangelho. Então, essa mensagem precisa ser a nossa bandeira, e nós, como igreja verdadeira, pregar o Evangelho de Cristo. Terceira marca que nós vemos nesse capítulo de uma igreja verdadeira, eu acho fantástico isso, é que a igreja verdadeira é uma igreja disposta a aprender. Você vai ver no versículo 42, essa expressão, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. E aqui eu faço uma ponte com o que eu falei no capítulo 1 de Atos. A importância de ter líderes comprometidos com Deus e com a palavra, porque Deus vai usar homens e mulheres para dar continuidade ao crescimento do seu reino. E aqui no versículo 42 fica muito claro que aquela igreja primitiva, aquelas pessoas que aceitaram Jesus, e só nessa pregação de Pedro foram 3.000, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ou seja, eles queriam aprender mais, queriam mais conhecimento. Então os apóstolos estavam ali ensinando, orientando, ajudando eles. Sabe uma coisa fantástica que fica aqui muito claro? Não era porque aquela igreja recebeu o batismo com o Espírito Santo que eles renunciaram o que as pessoas e os líderes e os homens de Deus falavam. Aqui há um risco muito grande de extremos. Não, mas não sei se existem líderes confiáveis. E alguns, acreditam em tudo que um líder que muitas vezes nem é líder, comprometido com o reino, fala. A gente vê que mesmo eles recebendo o Espírito Santo, eles entenderam que o Espírito Santo usava líderes para orientar, falar à sua igreja, ensinar a sua igreja. E isso continua acontecendo até hoje. Portanto, essa questão de nós parar para ouvir pessoas que têm compromisso com Deus é uma coisa saudável da igreja. E cuidado com aquele risco, que muitas pessoas querem daí destituir a autoridade de pastores, a autoridade de líderes confiáveis da igreja. No século II, já houve um grande problema na igreja. Existia um homem chamado Montano, e aí surgiu uma heresia que levou o nome dele depois, montanismo. Esse Montano, ele dizia assim, não é certo esse negócio de as cidades terem as suas igrejas e ter uma liderança, que eram os bispos, ou os pais da igreja. Ele dizia, não é certo que isso aconteça.
A igreja não é deles, a igreja é de Jesus, a igreja é do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que tem que falar no coração de cada um da igreja. Então ele começou a influenciar as pessoas para isso. Não ouçam mais os líderes da igreja, não ouçam os bispos, não ouçam os pastores, não ouçam, né, os pais da igreja. E ele começou a fazer o grupo dele, né, dizendo, não, nós vamos ouvir diretamente a voz do Espírito Santo. Mas passou alguns meses, ele se tornou o Paracleto. Ele era o único que tinha contato com o Espírito Santo. Então ele ouvia o Espírito Santo e falava para a comunidade dele. E assim gerou muita confusão, muita heresia, uma falsa igreja surgiu ali, muitas pessoas foram prejudicadas, né? A palavra foi totalmente distorcida. Então a gente precisa entender que a igreja verdadeira sempre está disposta a aprender, mas aprender com homens de Deus verdadeiros, que mostram através do testemunho, e não do muito falar, mas do testemunho de vida, o testemunho que ele tem na família, no trabalho, por onde anda. Ali sim tem uma pessoa que tem experiência com Deus, conhece da palavra, mais do que eu. Esse eu vou parar, esse eu vou ouvir, esse eu vou aprender. Uma igreja verdadeira, ela nunca se fecha em si mesma dizendo, eu já sei tudo. Um cristão verdadeiro nunca se fecha nele mesmo dizendo, eu sei tudo. Já estou 50 anos na igreja, eu conheço toda a Bíblia, ninguém mais tem nada para me ensinar. Esse mostra que está muito longe de Cristo. Porque aquele que é um verdadeiro cristão sempre está disposto a aprender. E isso é marca de uma igreja verdadeira. Depois nós vemos, né, uma quarta marca da igreja, que a igreja verdadeira é uma igreja que cuida, é uma igreja que se importa com a questão social. Versículo 42 diz, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Tinha comunhão. Versículo 44, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Versículo 45, vendendo suas propriedades e bem, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Versículo 46, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Primeiro aqui, né, aparece a palavra koinonia, que é o que traduzido em português, comunhão. Koinonia é no grego, que é a vida cristã em comunidade, né, que é esse fato de repartir, de se importar. Poxa, eu tenho 2 túnicas, então o meu irmão que não tem nenhuma, eu vou dar uma para ele. E você vai ver, né, o versículo 45 dizendo, muitos chegavam ao ponto de quê? Vender as suas propriedades. Eles vendiam algumas suas propriedades e usavam aquilo para suprir a necessidade daqueles que não tinham nada. Alguns são radicais e dizem, está vendo, pastor? Aí fica muito claro que nós não podemos ter nada materialmente. Não podemos ter casa, não podemos ter terreno, mas é uma característica da igreja primitiva que eles vendiam tudo e repartiam. Não, não é bem assim. Você vai ver que no versículo 46... diz assim, partiam o pão em suas casas, ou seja, espera aí, se todos tinham vendido os seus imóveis, como é que alguns ainda não tinham casas? Fica muito claro que não era, né, esse negócio, vamos vender tudo e viver uma comunidade, porque bens privados é pecado. Não, na verdade, essa ideia de proibição dos bens privados, isso aí é marxismo, meu irmão, não cristianismo. Tá? O que o cristianismo ensina é você se preocupar sim com todos. E se você tem mais, você tem que repartir. Tá? Isso é o ensino cristão. Você vai ver aqui justamente, né, a questão do superar o egoísmo. E não tem como, meus irmãos, nós falarmos de Jesus e nós falarmos agora do agir do Espírito Santo sem falar de sensibilidade social. Não tem como. Se você é um cristão verdadeiro e sabe que uma família está passando necessidade e você não sente nada, não sente nenhum impulso de ir lá ajudar, repartir, me desculpe, mas vou ser bem franco contigo, você não é um cristão verdadeiro. Todo cristão verdadeiro, todo aquele que faz parte de uma igreja verdadeira, porque a marca de uma igreja verdadeira, se importar em ajudar os necessitados. Se você sabe de alguém que está passando por necessidade e não faz nada,
você não conhece a Deus. E eu podia citar aqui uma infinidade de versículos que deixam isso de uma maneira muito mais clara. Então, que isso fique muito claro para nós, né? Que o que nós vemos aqui acontecendo, das pessoas chegarem a ponto de vender os seus imóveis e repartir o dinheiro, não é uma proibição de obter bens privados, mas é você entender que tudo que você tem é também para ajudar aqueles necessitados. E aqui, meu irmão, deixa eu falar uma coisa bem taxativa, tá? Quanto mais apegado eu estou ao Espírito Santo de Deus, mais desapegado eu fico das coisas terrenas e materiais. Eu vou repetir isso. Quanto mais apegado ao Espírito Santo de Deus eu sou, mais desapegado às coisas terrenas eu fico. E isso precisa impactar a nossa vida. Não estou dizendo que você não pode ter um bom carro, uma boa casa, uma casa na praia. Pode. Mas você vai ver que quanto mais você se apega ao Senhor, a tua felicidade não está no que você tem, mas está no que você é, um verdadeiro cristão, um salvo, alguém que se relaciona com o Espírito Santo, alguém que é cheio do Espírito Santo, e esse é um bem tão grandioso, tão glorioso de possuir, que supera todas as outras alegrias que a vida e o mundo possam me dar. Então, essa é uma marca da igreja verdadeira, ela se importa com as questões sociais. Eu vou correr porque tem outras coisas muito importantes para falar. Próxima marca, né? A quinta marca. Uma igreja verdadeira é uma igreja que adora a Deus. E aqui eu vou falar também nos outros capítulos, então eu vou ser bem rápido. Mas assim, eu acho fantástico duas citações que é feita. Primeiro, no versículo 46, diz: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Ou seja, olha só, eles receberam o Espírito Santo, eles sabiam que aquilo que acontecia no templo, né, com a necessidade de um sacerdote lá, não era mais necessário. Mas mesmo assim, eles não abriram mão de ir num lugar formal de adoração. Mas você vai ver também a questão da casa, né? Eles se reunindo na casa para o partir do pão, participar da Santa Ceia. E aqui nós vemos um equilíbrio bíblico fundamental, né? Que é justamente a alegria e a reverência. Na palavra do teólogo John Stott, ele diz assim, olha, a igreja verdadeira é uma igreja que adora, é uma igreja que louva ao Senhor. Mas isso não pode acontecer nem como um extremo de funeral, como muitas igrejas fazem, né? Parece que todo culto é um funeral, não se tem alegria nenhuma, né? É um negócio seco, vazio, engessado, parece um funeral. Mas ele também está deixando bem claro que não pode ser algo leviano, onde também não tem a reverência no coração. Ele está dizendo, igreja verdadeira é uma igreja que adora com equilíbrio, tem alegria, tem abundância de alegria, tem celebração, tem festa, mas ao mesmo tempo tem reverência no coração. E isso a gente precisa aprender, porque a gente não pode estar nenhum e nem em outro extremo, como nós temos visto na nossa nação acontecer. Antigamente, talvez o extremo de essa igreja funeral era mais comum, não podia fazer nada, tudo muito engessado, seco, mas hoje talvez nós vemos um oposto muito radical, onde no meio de uma adoração, de um culto, tem pessoas fazendo pista de skate, no meio de uma adoração de um culto, para montar um ringue e ter ali uma luta de MMA. São coisas que acontecem hoje nos nossos dias, basta você ver no YouTube que tem acontecido por aí. Então, irmãos, nós precisamos entender que a igreja verdadeira é uma igreja que adora sempre com equilíbrio, com reverência e com alegria. E por último, para a gente finalizar, uma igreja verdadeira é uma igreja que evangeliza. Essa é uma marca de uma igreja verdadeira, uma igreja que evangeliza. Versículo 47 diz assim: e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Isso aqui, meus irmãos, eu acho fantástico. Porque
quando fala, né, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, nós vemos duas coisas importantes acontecendo: a salvação e a inclusão. Salvação e inclusão. Mais uma vez eu cito o teólogo John Stott, que ele diz assim, olha, o Senhor fazia duas coisas ao mesmo tempo. Ele acrescentava os que iam sendo salvos, ou seja, não somava a igreja sem salvá-los, e não os salvava sem somá-los à igreja. O que isso quer dizer? Quer dizer, se você é um cristão verdadeiro, você não vai ser aquele tipo de cristão que diz assim, o que importa é almas, né? O que importa é almas. Fui lá na cidade, preguei, e 10 almas se renderam a Cristo. Fui lá no outro lugar, 20 almas se renderam a Cristo. Ou seja, tudo bem, que bom que aconteceu a salvação. Mas houve inclusão daquelas pessoas na comunidade? Foram discipulados? Amadureceram espiritualmente? Ou apenas acharam que a salvação é um negócio místico? Levantou a mão e dizer, eu aceito a Jesus, sendo que a palavra não fala isso. A palavra fala que aquele confessar Jesus como seu Senhor. No contexto antigo, confessar alguém como Senhor é dizer, eu estou disposto a viver a tua maneira. Eu estou disposto a seguir os teus passos. Então, o aceitar a Jesus é isso. É eu escolher viver a minha vida à maneira de Deus. Como que eu posso ir lá, pregar o evangelho para uma pessoa? Ela dizer, eu quero ser salva. Aceita Jesus, mas eu não vou depois discipulá-la, alimentá-la. Quando nós olhamos a grande comissão em Mateus 28, você vai ver, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura, e você vai ver Mateus enfatizando, ensinando tudo o que eu lhes tenho dito. Ou seja, precisa haver a inclusão, a salvação, mas também a inclusão. Essas pessoas precisam fazer parte da família cristã, precisam estar na igreja, crescendo e amadurecendo. E quando nós vemos isso, que a igreja verdadeira, uma marca dela é como uma igreja que evangeliza, nós vemos também que isso, na vida dessa igreja aqui, era uma prática diária. Olha só, e o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Meus irmãos, eu acho fantástico isso aqui. O fato de Lucas ter deixado bem claro, assim, não foi quando Pedro pregou e 3.000 se renderam a Cristo, não. Diariamente, eles falavam, eles mostravam quem era Jesus, o que Jesus tinha feito por eles, e todos os dias pessoas iam sendo salvas. Sabe, isso aqui, meus irmãos, fica muito claro para a gente que nós não podemos ser evangelistas ocasionais, Um dia lá no mês, a gente acorda crente, hoje eu vou falar de Jesus lá no meu serviço, e daí passa os outros 29 dias do mês dando mau testemunho, afastando as pessoas de Jesus. Não é isso marca de uma igreja verdadeira. A igreja verdadeira, diariamente, ela está fazendo todas as coisas. O cristão está fazendo todas as coisas para glorificar a Deus e levar as pessoas que cercam ele a Cristo. É o que o Paulo depois vai dizer em 1 Coríntios 10. Assim, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Mateus 5,16. Jesus dizendo, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas atitudes, as boas obras que vocês fazem, e glorifiquem ao Pai que está no céu. Ou seja, meu irmão, fica muito claro que uma igreja verdadeira é uma igreja que todo dia está resplandecendo a Cristo, e está buscando, se esforçando, para levar Jesus às pessoas que os cercam. E ainda dentro dessa questão do evangelismo, eu gosto da maneira que Lucas começa esse versículo 47. Ele diz assim, e o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. Ou seja, fica muito claro, meu irmão, que os méritos são de quem? Do Senhor. Os méritos são do Senhor. Eu não posso sair me gabando achando que eu fiz alguma coisa. Mas os méritos são do Senhor. Ele é o cabeça da igreja. É Ele que manda. E a glória é também para Ele. Você nunca vai ver um momento onde, num concerto, todos aplaudem o instrumento. Num concerto musical, depois que se encerra, os músicos podem aqui dizer, quem é aplaudido é um músico.
Você nunca vai ver, numa exposição de artes, né, as pessoas perguntando, uau, mas esse pincel é maravilhoso, esse pincel é fantástico. Não, eles querem saber quem foi o autor, quem que pintou aquilo. A mesma coisa acontece com nós, meus irmãos. Nós somos ferramentas do Espírito Santo. Nós somos usados para os propósitos do reino de Deus. Ou seja, a glória é dele, os méritos é dele. Tudo é para Ele. Não queira se achar que você é alguma coisa, né? Você é alguma coisa enquanto está com Ele, sendo usado por Ele. Fora disso, nós não somos nada. E essa marca, a marca de uma igreja verdadeira, que evangeliza e que dá toda a glória ao Senhor e que busca diariamente vidas, precisa fazer parte também da nossa vida. Eu vou concluir incentivando você a refletir e, mais uma vez, fazer essas perguntas para você. Responda pessoalmente agora, não olhando, eu estou na Assembleia de Deus, então deixa eu ver se isso se encaixa na Assembleia de Deus. Veja se essas marcas se encaixam na sua vida. Ou seja, veja se você é uma pessoa que tem fome pela palavra, se deseja a palavra, crescer na palavra. Veja se você é uma pessoa que quando prega, ou quando vive e tenta ministrar alguma coisa às outras pessoas, coloca Jesus no centro. E se os ensinamentos de Jesus seguem, né, o que você fala. Também veja na sua vida se você é uma pessoa que está disposta a aprender cada vez mais a respeito de Deus, do reino e de outras coisas. Veja se você tem sido uma pessoa que tem se importado com as questões sociais, se você tem se estendido a mão para ajudar os necessitados. Veja se você tem sido um adorador autêntico e equilibrado, que não tem sido, né, nem um funeral e nem caído para o lado da irreverência, né, da leveza. Veja se você é um cristão que evangeliza, que aonde está, mesmo que talvez não tenha habilidade com as palavras, mas com o teu testemunho de vida, você tem glorificado a Cristo e gerado fome e sede de Deus nas outras pessoas pelo teu testemunho. Precisamos refletir sobre isso. E que cada um de nós, porque eu sei que nenhum de nós somos perfeitos, estamos plenamente satisfeitos com essas marcas da nossa vida, mas que nós possamos a cada dia buscar melhorar, deixar que o Espírito Santo venha nos guiar, nos orientar e nos colocar nos moldes dEle, para fazer a vontade dEle e glorificar o nome dEle. Amém? Vamos orar um pouco? Convido você a dobrar o seu joelho e vamos tirar aí 10 minutinhos de oração.